Boa noite a todos. Faço votos de saúde e paz. Meu nome é Rogério Grilo, professor Rogério Grilo. Estou aqui hoje, para fazer essa roda de conversa. É a última, referente aí ao brincar na UFC, na Universidade Federal do Ceará, um direito de todos, que é um evento aí que se iniciou no dia 22 de maio e está encerrando agora no dia 26, né? Então, o Brincar na UFC, um direito de todos, é um evento focado em discussões e reflexões referentes ao brincar em infância, em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Esse dia foi criado aí pelo ITILA, que é a Associação Internacional de Brinquedotecas, e é comemorado no mês de maio em diferentes países do mundo, inclusive aqui no Brasil. O brincar é também um direito básico da criança, segundo aí os preceitos, da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, aprovada pela ONU, E o objetivo do nosso evento, que iniciou no dia 22 e está encerrando aqui hoje, é justamente comemorar e celebrar o Dia Internacional do Brincar, mediante experiências lúdicas, diálogos científicos com estudiosos, pesquisadores, experts, brincantes sobre o tema, E é claro, o nosso foco aí é defender que a criança que brinca é uma criança feliz, é uma criança saudável, e brincar é um direito, brincar é vida, negar o direito de brincar é negar o direito à vida. Nós estamos aí na nossa 10ª edição, nós estamos aí no 10º Brincar na UFC, um direito de todos, e a nossa programação iniciou, como eu disse, no dia 22 de maio, está encerrando hoje. Nós estamos aí, em função da pandemia, nós estamos fazendo a edição virtual, a partir dos canais, o YouTube, Instagram, Facebook, e, claro, aí, vale dizer, o Facebook, o YouTube, o Instagram, do programa Celo e do Brincar Móvel. E, é claro, o evento também conta com uma programação, de brincadeiras, oficinas, podcasts, lives, e elas estão aí todas no nosso canal, que é o Celo UFC do YouTube. Então, basta entrar lá e acessar a playlist aí. No mais, eu gostaria aí de trazer, a falar a respeito do que nós tivemos nesses dias, que é extremamente importante. Então, no primeiro dia, no dia 22, nós tivemos a abertura, com o tema Brincar na UFC, um direito de todos, uma abertura aí que contou aí com a participação do nosso idealizador do evento, o professor Marcos Teodorico, e de outros professores e pesquisadores da UFC aí, que são também colaboradores, etc. No dia 23, nós tivemos o ateliê lúdico, com o título Um Mergulho no Reino das Águas Claras, com Emília e João Faz de Conta. Também no dia 23 tivemos um ateliê lúdico, Brincar de Todas as Formas. Já no dia 24 nós tivemos um ateliê lúdico, primeira sessão, Brincando de Ciências, Vamos Brincar e Aprender, que é uma parceria com o Sesc Ciência. No dia 24 também nós tivemos aí uma roda de conversa, também mediado pelo professor Marcos Teodorico, que teve a temática Brincar de Circo, e aí no mesmo dia, no dia 24, tivemos um ateliê lúdico, o jogo e arte, No dia 25 tivemos aí, uma roda de conversa, Vamos Brincar de Faz de Conta, o jogo enquanto potencializador do desenvolvimento e da motricidade infantil. E no dia 25/5 nós tivemos aí, no dia 25/5 nós tivemos aí a segunda sessão do Brincando de Ciências, Vamos Brincar e Aprender. Também no dia 25 nós tivemos uma roda de conversa com o tema O Brincar na Terceira Idade, os jogos que estimulam a memória, funções executivas e cognitivas dos idosos. No dia 25/5 também tivemos um ateliê lúdico, com a temática O Brincar e a Inclusão. E hoje, no nosso último dia, tivemos mais cedo, um ateliê lúdico, Brincar Pé de Imaginação, possibilidades de um brincar versátil. E agora nós estamos encerrando, o nosso evento aqui, Eu aproveito aí para
agradecer a todos e a todas, né, desejar uma excelente noite aí. Nossa roda de conversa hoje vai ser bem produtiva, né, e também o evento todo em si foi muito profícuo. Então, eu gostaria de agradecer e desejar, fazer votos de saúde e paz a todos aí. Eu vou chamar agora os participantes, né, da nossa roda de conversa. Hoje nós temos como temática esportes da mente e jogo. Então, nós vamos tratar do jogo e dos esportes da mente, pensando também no esporte como um direito, né, o jogar, né, e a prática dos esportes aí como um direito. Então, nós temos aqui hoje 3, né, grandes nomes para discutir aí esportes da mente e jogo. Então, gostaria de chamar primeiramente aqui a professora Adriana Soeli, professora doutoranda Adriana Soeli. A professora Adriana cabo na Polícia Militar da Bahia, atua na função de assistente social no Colégio da Polícia Militar, em Juazeiro, na Bahia, graduado em Letras e em Serviço Social, tem várias especializações, atualmente é mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela UNEB e doutoranda em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela UNEB. É docente da Faculdade de Educação Superior de Pernambuco, né, e da Faculdade do Homo Sapiens, né? E, é claro, participa de grupos, né, de estudos voltados aí para os jogos, para a ecologia humana, e, em específico, também trabalha com xadrez pedagógico, e, é claro, é especializada também em esportes da mente. Então, a professora Adriana aí, seja bem-vinda. A professora Adriana aí é referência aí em se tratando de xadrez pedagógico. Eu vou chamar agora também a professora Michela Ribeiro, né, também para compor a nossa mesa aqui. A professora Michela também é uma grande amiga, assim como a professora Adriana. A professora Michela tem graduação em Educação Física pela Faculdade Presbiteriana Gamon, é atualmente a secretária de esportes do município de Passos, né, esporte, lazer do município de Passos, Minas Gerais, também é professora do Colégio Objetivo NHN de Passos e do Colégio Del Rey Internacional também de Passos. E tem uma ampla experiência na área da educação física escolar, trabalhando aí com xadrez, com educação infantil, com jogos, com recreação e lazer, tem livros publicados nessa área, e também tem uma ampla experiência no ensino superior, atuando aí na Fundação de Ensino Superior de Passos, que hoje é o UENG, também atua na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, né, também aí Campus Passos aí. Então, é uma referência aí na área para se discutir, né, o xadrez, discutir os jogos aí. E, por fim, chamar o professor doutor Marcos Lobo, né, nosso também um grande amigo, nosso querido presidente da CBXE, da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar. O professor Marcos Lobo, né, ele é graduado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, tem especialização em Política, Estratégia e Planejamento, tem bastante experiência aí na área da educação não formal, atuando em mais de 15 anos por meio da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, da CBEM, que é a Confederação Brasileira de Esportes da Mente, atua no Lab Móvel, o Laboratório Móvel de Educação Científica da Universidade Federal do Paraná, e atua, sobretudo, com esportes da mente, xadrez, organizou vários simpósios, congressos, copas escolares, né, trabalha em gestão esportiva, e, é claro, vale dizer que desde lá da década de 90, final dos anos 80, início da década de 90, é uma grande referência em se tratando da organização de eventos referentes ao xadrez. Organizou aí, em 93, um campeonato mundial de xadrez para jovens, e no ano seguinte, um campeonato mundial juvenil de xadrez, né? E, é claro, foi presidente também da Federação Paranaense de Xadrez aí por 2 mandatos. É uma referência em se tratando aí da organização com xadrez, né? Ainda é o nosso presidente, né? Presidente fundador da CBXE, Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, e, é claro, né, é um apaixonado pelos esportes da mente aí, pelo jogo, assim como a professora Adriana, a professora Michela, né, como todos nós aí. Acho que eu já falei demais, o professor Marcos falou que eu ia falar muito, então eu vou agora começar essa roda de conversa, né, uma roda de conversa bem leve aí com vocês. Então, vou fazer
perguntas, né? E vocês também podem fazer perguntas se quiser para algum outro colega, né? Mas aqui, enquanto mediador, vou já iniciar com a primeira pergunta, professora Adriana. A primeira pergunta, professora Adriana, eu queria que você falasse, por favor, sobre a sua trajetória. O que levou você a pesquisar o xadrez, os esportes da mente? Como que você chegou, né, a pesquisar? E como que você vê a importância dessa sua pesquisa, do que você faz, né, para a sociedade, né? A importância dos jogos, dos esportes da mente para a formação humana. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma satisfação enorme poder participar desse momento, né, dessa oportunidade de falar dos esportes da mente, especialmente sobre o xadrez, que é o que eu mais tenho assim me dedicado. E a minha trajetória começou meio que por acaso, né? Eu até gosto de falar disso, eu tenho muita satisfação em falar como tudo começou. Em 2008, meu filho, na época, acho que no 9º ano, ele era um dos atletas da escola de destaque, e eu acompanhava meu filho e os coleguinhas para jogarem os torneios, né? Sempre levava os meninos, coleguinhas dele no carro, passava o dia naqueles torneios intermináveis, a gente passa um dia, e a gente ficava, onde tinha torneio, a gente ia. E aí eu gostei, me empolguei, conheci muita gente do xadrez, e de repente o professor do meu filho precisou sair do Colégio da Polícia Militar, onde eu trabalhava, e onde também meu filho estudava, e a escola ficou sem professor. Então, aqueles meninos que eram poucos, mas que participavam e eles gostavam de competir, ficaram órfãos de professor. Então, eu fui falar com o meu comandante na época, que era major da PM, e pedi a ele autorização para ficar à frente. Eu nem conhecia um peão, para mim era cego, eu olhava um tabuleiro assim, não sabia do que se tratava. E aí eu falei, meu filho é muito bom, então ele me ensina, e ele mesmo vai ensinar os colegas. E eu vou ficar à frente, porque tem que ter um adulto à frente, um professor, como é um colégio militar, tudo é muito rigoroso, então tem sempre que ter alguém à frente, um professor civil ou um professor militar. E aí ele disse, tudo bem, eu lhe dou aí uma oportunidade de você ficar à frente. E aí eu comecei a acompanhar e aprender, meu filho foi me ensinando, eu aprendi a mexer, conhecer as peças, depois mexer, os principais movimentos, e aí fiquei nessa coordenação e ele ministrava a aula. Nesse período ele já estava no 1º ano, e aí ele ficou ministrando a aula para os meninos, mas continuamos participando das atividades de xadrez no horário oposto, como sempre aconteceu, certo? E aí, finais de semana, íamos para as competições, e foi crescendo, né? O desporto foi crescendo, a gente foi tomando gosto, eu fui formando parcerias com outros professores aqui da região de Juazeiro e Petrolina, certo? Aprendi muito com muitos que foram nossos parceiros e são até hoje, e fomos andando, né? Fomos avançando. Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória no xadrez. Mais tarde, eu pensei, bom, a gente gostava também de organizar eventos, né, torneios, e aí eu me senti na obrigação de me aprofundar, certo? Eu auxiliava nas arbitragens, e aí eu falei, eu preciso me aprofundar nisso, não dá para ser a bambambam aqui em Juazeiro do xadrez sem saber do que se trata, como é que funciona. Aí fiz lá o curso de arbitragem com o Wilter Pereira, em Salvador, passei um sufoco danado para ser aprovada na prova, que a prova dele é super rigorosa, fui aprovada, e aí passei em parceria com o JJ, que é o meu esposo, que é um grande nome no xadrez também, a organizar, né, tínhamos uma academia de xadrez, e aí começamos por aí, certo? E aí, depois, quando eu entrei no programa de doutorado, eu queria pesquisar algo diferente, queria trazer algo que enchesse os olhos da banca. E aí, conversei com o professor e ele me disse, por que quando a gente olha para você, a gente só enxerga xadrez. Por que você não pesquisa sobre isso? Eu falei, professor, será que eu consigo? Ele consegue. E aí, estou eu no doutorado, aí querendo escrever a minha tese sobre xadrez, né? O xadrez pedagógico na perspectiva histórico-cultural. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Rogério Grilo, que foi uma bênção, assim, que eu tenho aprendido
enormemente. O xadrez também me proporcionou conhecer pessoas como o Marcos Lobo, né? Já recebemos aí, eu fui uma das que fui homenageada em São Paulo, né, com aquela premiação, aquela menção honrosa para os profissionais do Brasil inteiro que trabalham com o esporte da mente. Para mim, aquilo ali foi o ápice da minha carreira, certo? E eu tenho essa história registrada nesse livro aqui, que é um livro que foi organizado por um professor aqui da Univasse, que tem um grupo de estudos do qual eu faço parte, que tem até aí no meu currículo, que é um grupo chamado Narratividades, e aí nós passamos cerca de um ano estudando sobre narrativas e fomos contar, fazer relatos e vivências ocorridas no espaço escolar. E aí cada um dos professores, aqui tem 16 professores, cada um de nós contou uma experiência bem-sucedida no âmbito escolar. E aí a gente ia trocando experiências no decorrer desse período, né, de produções, de encontros, de reuniões de estudos, ia produzindo os nossos textos e trocando com os outros colegas. E eu sei que depois de um ano nasceu, eu tenho aqui em um dos capítulos, o nome do título é Estratégias que Modificam Vidas, um reencontro no xadrez. É o título, esse livro ele está também aí disponível para venda, tá? E eu conto toda a minha trajetória do início, de quando eu não conhecia nenhum peão, a hoje, né, que eu também ainda tenho que aprender muito. Claro, lógico, eu me sinto assim, engatinhando, né? E depois que eu entrei no doutorado, que eu conheci pessoas do Brasil inteiro, de fora do país, grandes nomes, como Regina Grando, como Rogério Grilo, como Vinícius Lobos, Wilson da Silva, enfim. Aí é que eu preciso mais e mais me aprofundar e aprender, e sair da teoria, né, do senso comum, e passar para o conhecimento científico, né, o conhecimento acadêmico científico. Então, é mais ou menos isso. Eu passaria a noite falando aqui, professor, mas é isso. Não sei se eu me fiz, assim, se eu tenho que falar mais alguma coisa, não sei como é que é a questão da dinâmica do tempo, mas é um assunto que me agrada. A gente vai rodar, fazer umas rodadas aí. Se tiver alguma coisa que ele deixou de falar, aí depois retoma, que ou no meio da conversa a gente vai retomando, né? Pronto, mas, exatamente. Fala, professora Adriana. Já volto com você. Agora vamos para a Michela. Michela, eu conheço ela aqui, 16 anos, professora Michela. Provavelmente, né? Acho que assim, acho que até antes, né, Grilo? Até antes. Acho que sim. Hoje eu tô aqui no Paraná, né, mas eu morei em Passos, né, a professora Michela é da cidade de Passos, reside em Passos, mas não é daí, né, professora? É uma história linda com xadrez, porque foi uma das responsáveis justamente pela inclusão do xadrez na prefeitura. Então, e foi responsável junto com o professor Sérgio Marques, se eu não me engano. Então, já tocando nesse assunto, eu queria que você falasse sobre isso. Como que foi todo esse processo que você acompanhou? O que te levou a pesquisar o xadrez, o que te levou a dar aula de xadrez, e como que foi esse processo, né, de inclusão do xadrez na região, porque você pegou todo esse movimento, né, teve Passos, teve São Sebastião do Paraíso, você pegou tudo isso, você organizou cursos, você levou o xadrez para as escolas, né, particulares aí. Eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito disso aí. Michela, secretária de Educação, depois nós vamos ter uma pergunta. Esportes, desculpa. Depois vamos ter uma pergunta específica, né? Nossa, Deus. Logo será de educação também, né, Michela? Quem sabe? Ai, só a Deus. O futuro só a Deus pertence, né? Mas olha, boa noite a todos. Pode continuar, Grilo. Não posso falar. Então, boa noite a todos. É uma honra, né, estar aqui com a Adriana, com o Marcos, com o meu grande amigo Rogério. Eu vi a Adriana falando que ela está engatinhando, eu sou um recém-nascido ainda, com relação ao xadrez, ainda mais porque eu gosto muito da parte inicial de trabalhar com as crianças de 4, 5 anos, é uma fase assim, a minha paixão é iniciar a criança ao xadrez, mas falando sobre o que me motivou, na verdade, eu sempre tive curiosidade desde criança e nunca tive oportunidade, nem mesmo na faculdade, quando eu fiz, de conhecer o xadrez.
E aconteceu de eu me casar e vir morar em Passos de repente, porque meu esposo é daqui. E eu distribuindo meus currículos, né? E fui à prefeitura e distribuí meu currículo, deixei meu currículo lá, nem sabia como fazer direito. Eu falei assim, ó, tô entregando meu currículo aqui. E uma bela noite eu recebi uma ligação, e aí era a secretária de educação na época, perguntando se eu conhecia o xadrez. E aí, por causa da resposta que eu dei a ela, é que ela me chamou para trabalhar. Eu falei assim, olha, eu não conheço, mas eu aprendo agora. E realmente, aí ela pegou e falou assim para mim, então amanhã esteja de manhã na Secretaria de Educação, porque vai ter um curso lá. Gente, eu virei à noite estudando xadrez. E aí, chegando lá, era só eu que fazia a pergunta. Eu pensei que todo mundo que estivesse no curso já entendia de xadrez. E passei a noite estudando e cheguei lá e Gerson, né, que é um grande nome também no xadrez, que aprendi tudo com o Gerson e com o Sérgio. Ele estava lá dando curso e toda hora mas e isso? Ele, não, já vamos chegar aí. E isso, já vamos chegar aí. E eu me encantei, fiquei maravilhada, né, através do Gerson pelo xadrez. Depois viajei para fazer curso com ele também, outros cursos que ele ministrou em Paraíso. Aí eu fui atrás para aprender um pouquinho mais. E aí fui trabalhar, então, iniciar o xadrez nas escolas municipais, que até então aqui não era lei, né? Quando eu comecei, não era lei. E aí cada dia me encantando mais. A princípio não tinha o material, então eu construí tudo de cartolina, papelão, colava com fita crepe as pecinhas no tabuleiro para poder ensinar as crianças, e assim fui me encantando cada dia mais e tentando criar novas coisas para trabalhar com essas crianças. Logo depois, aí os meus alunos foram se destacando, teve campeonato, meus aluninhos ganhando o campeonato, então assim, eu fiquei muito feliz. Aí as escolas municipais, umas que me queriam, as outras também, aí foi até meu ego, né, eu falei assim, nossa, comecei agora, e aí assim, tô conseguindo desenvolver isso com as crianças. Em 2006 nós viramos lei municipal, então é obrigatório na cidade de Passos, e depois aqui na região também, algumas outras cidades também, é obrigatório nas escolas municipais públicas, né, o xadrez. E aí, esse caminho foi. Depois, com destaque, eu não teve um concurso, eu não fiz, e aí fui convidada, as escolas particulares todas me convidando, né? Porque nós fizemos campeonatos e convidamos eles não tinham essas aulas particulares. E aí foi onde a gente iniciou, fui para as escolas particulares daqui trabalhar o xadrez e fui crescendo realmente com essa parte de iniciação. Como disse, eu gosto de trabalhar com as crianças de 4 a 10 anos, né? O ensino infantil e fundamental, que é onde eu me encanto, porque é onde eu consigo criar. Essa criança, ela também é muito criativa, surge ideias, né? Insights, e a gente vai caminhando com isso. E essa foi a minha maior motivação mesmo. E cada dia que eu vejo uma criança curiosa, eu me motivo mais ainda. Eu já tenho 14 anos de estrada, né, de xadrez com essas crianças, agora eles já estão grandes, né, não com essas crianças, mas assim, né, com essa educação infantil e fundamental, e cada dia eu fico mais maravilhada. E aí ela é sempre motivante, eu nunca perco a motivação pelo xadrez, eu sou apaixonada. Acho que é isso. Obrigado. Nossa, a professora Michela foi falando, fui relembrando. O professor Gerson em Passos, com o professor Sérgio, eu era estagiário na época, que eu formei no ano seguinte, aí que eu fui dar aula de xadrez na zona rural, lembra? Lembro. Olha, hein? Bons tempos de xadrez. Nossa, muito bom. Bons tempos. E agora vamos chamar o professor Marcos. Aí, o professor Marcos também tem história, né? Professor Marcos, conta para nós a trajetória do senhor aí com o xadrez, o senhor que foi aí, ainda tido aí como um dos grandes paladinos do xadrez aí, nos anos 80 e 90, conta para nós, né, toda a trajetória do senhor, que fez o senhor, né, voltar seus estudos para o xadrez, e também hoje, recentemente, os esportes da mente, que o senhor, né, tem aí feito vários projetos, né, em prol dos esportes da mente.
culminando aí no CBXE. Mas guarda o CBXE mais para frente, que tem outra pergunta sobre ele, específica, viu? Boa noite, professor Lô, fica à vontade. Boa noite a todos e a todas, aos ouvintes. Um agradecimento aí especial ao professor Rogério Grilo pelo convite, a professora Michele, a professora Adriana, e companheira nossa já de algum tempo aí, e agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o xadrez, sobre os esportes da mente, e da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar e do CBEM, Centro Brasileiro dos Esportes da Mente. O xadrez entrou em minha vida, veio bem do lado familiar. Meu avô, imigrante europeu, em 1932, ele veio da Áustria para o Brasil, onde ele constituiu residência, e com algumas características especiais de família. Meu avô era jogador de xadrez, tocava violino, músico e confeiteiro. Desembarcou no Rio de Janeiro, logo já estava participando da Orquestra Sinfônica, fizeram uma excursão para o sul, em Santa Catarina, Blumenau, conheceu minha avó e logo se mudaram para Matinhos, litoral do estado do Paraná, onde hoje é a sede da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar. E lá construiu um comércio, montou uma panificadora, confeitaria. Enfim, o xadrez veio assim de uma origem. Jogo desde os 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Foi o ano passado, nem me lembro direito quando que eu aprendi. Então o xadrez assim veio de algo assim bem familiar, assim veio bem dentro do mundo de casa, a família inteira joga. No nosso município tem uma característica especial que as pessoas não jogam em clube, que é uma cidade litorânea, cidade turística. Então todos os comerciantes aí, na maioria, então cada dia joga-se nas calçadas, o pessoal aproveita aí, um sai do seu comércio, vai no outro, e assim começou o xadrez na minha vida e na cidade também, onde hoje eu resido, né? E assim o xadrez veio numa evolução, daí eu comecei logo que eu vim a residir em Curitiba, aí, em virtude dos estudos e de transferência de profissão do meu pai, a gente se fixou em Curitiba, aí na década de 79. Lá eu já comecei a participar de alguns eventos, mas naquela época o xadrez no Brasil não era organizado. Não se existiam campeonatos de categorias, não se tinha uma questão de organização de um trabalho de educação. O Paraná estava iniciando, assim, na época, o nosso grande mestre Jaime Sunier morava na Europa, ele estava vindo para o Brasil. Então eu já tive contato com a federação, e como eu, na minha idade, nas categorias, não tive oportunidade de disputar os campeonatos, passei a ajudar na organização. Então logo passei já assumi um cargo na Secretaria da Federação Paranense de Xadrez, começamos a organizar algo, preparando a volta até do Jaime para o Brasil. Então, o xadrez não era, apesar do Clube Xadrez de Curitiba e a Federação Paranaense de Xadrez ser a mais antiga do Brasil, fundada em 1935, mas era somente, tinha o Clube de Xadrez de Curitiba, era um local onde as pessoas iam jogar ali, né? Mas não se tinha nada organizado, então a gente começou a fazer um trabalho nessa época no Paraná, e de lá veio esse contato aí, tanto do meio do esportivo como da parte de organizações de federação. Em 91 assumi a Federação Paranaense de Xadrez, começamos a organizar os eventos, onde eu conheci um abraço para o amigo Gerson Batista, conheci ele no Campeonato Brasileiro que eu organizei lá em Caiobá. E assim veio as organizações, organizamos inúmeros campeonatos brasileiros aí por categorias do Brasil. Não tenho levantamento, mas talvez hoje ainda seja o maior organizador de campeonatos brasileiros até hoje. Não acredito que algum lugar tenha organizado mais que nós lá no Paraná. Organizei em torno de 45 a 50 campeonatos pan-americanos e organizamos dois campeonatos mundiais. Em 93, o campeonato mundial de jovens, até 26 anos, no município de Paranaguá, que é vizinho a Matinhos, Caiobá. Em 94, organizamos o Campeonato Mundial Juvenil em Caiobá. E assim veio nossa trajetória, desenvolvemos algumas atividades na federação, acabou nosso mandato,
nos afastamos um pouco, né, da parte esportivas. E daí, no ano de 2005, a Universidade Federal do Paraná abriu um campus em Matinhos, no litoral, era o campus litoral. E nesse inteirinho da abertura do campeonato, logo fui procurado pela coordenação da universidade para começar a executar algum trabalho em torno do xadrez. E daí lá veio já a nossa história, foi o nosso primeiro contato a nível de esportes educacionais, né? Começamos a ter uma outra visão do esporte educacional, onde a Universidade Federal do Paraná tinha um foco muito grande na parte de formação de professores e na parte de inclusão. Então, de lá, o conceito, naquela época, sobre o esporte educacional era hoje eu acho que esse conceito evoluiu bastante, né? Evoluiu muito, a maneira de aplicar, e então houve essa evolução. E com esse trabalho nosso com a universidade, nós viemos lá em 2006, já organizamos e fundamos a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, já fizemos junto na fundação o primeiro simpósio de xadrez como inclusão escolar. E de lá para cá nós já temos evoluindo, viemos os trabalhos com a universidade, a gente já trabalhou nas ilhas, lá no litoral, fizemos trabalhos aí muitos anos com a formação com professores na semana pedagógica do município, fizemos formação em todos os municípios da região. Em 2008, já com o professor Mário Cardoso, já demos uma pequena ampliada na confederação. O professor Mário Cardoso é um professor, hoje nosso diretor da região norte da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, reside em Belém do Pará, atualmente em Salinas. Ele era lotado na Secretaria de Estado da Educação no Estado do Pará. Lá já fizemos um projeto lá com o governo do estado, capacitamos todos os professores do estado lá. Fizemos um trabalho enorme lá. Em paralelo, fizemos um trabalho já nas tribos indígenas, com xadrez, e dentro da selva, das aldeias. Nos rendeu 12 minutos de esporte espetacular na época, essa atividade que a gente desenvolveu. E assim, no ano 2009, já fizemos o segundo simpósio que a gente realizou em 2007. Já fizemos uma capacitação de 2.000 professores. Hoje é um número pequeno na nossa amplitude, mas na época era um número muito grande, bem elevado, né? Em 2007. A gente, num evento, capacitar e fazer uma formação com 2.000 professores. Trabalhamos aí com em torno de 20 profissionais da educação, dando capacitação. Trouxemos a grande mestra, a professora Vívia Ramon, para já trabalhar nessa formação em 2007. O evento foi um sucesso. Me lembro que a gente ocupou todos os 4 andares da universidade em Paranaguá. Foi um trabalho assim bem bacana. Em 2008 a gente já fez o terceiro simpósio lá em Maringá, junto com a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e o SESC, e a Confederação e a UFPR. Todos os eventos nossos até hoje que a gente realizou, sempre contamos com a parceria da Universidade Federal do Paraná. E já foi um evento bom, e nesse evento em 2008 a gente já começou a fazer a formação do jogo de damas, dentro do Congresso do Jogo de Damas e do Go, onde tivemos já o pequeno contato com os esportizamentos. E assim a coisa foi evoluindo. Em 2017, a gente participou de um edital do CNPq, que é a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Graças a Deus fomos contemplados aí nesse projeto, porque a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar também é uma entidade científica, estamos cadastrados no CNPq há 9 anos, aproximadamente 9 anos. Então, com essa contemplação do edital, a gente realizou o nosso 5º simpósio, o xadrez como inclusão escolar. Naquele ano, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, o lema era Matemática está em tudo, onde eu tive a oportunidade de conhecer o professor Rogério Grilo, o professor Luciano Mercadante, a professora Regina. Fizemos um convite, viajaram, foram para o Paraná, participaram, engrandeceram muito o nosso evento. E de lá para cá, né, Grilo, fizemos aí um trabalho em conjunto, aí a gente só evoluindo. 2019 já praticamente conhecemos o professor Gia Madeira, que na época era secretário de Estado da Ciência e Juventude do Estado de São Paulo. Tivemos uma reunião, ele se apaixonou pelo nosso projeto e de lá para cá abriu todas as portas
no município de São Paulo, quer dizer, se abrindo as portas do município de São Paulo, se abriu o Brasil para nós, né? Que tudo aqui é gigantesco, aqui é tudo... E nos proporcionou aí essa abertura aí de realizar eventos e alçar voos maiores, né? Em 2019, já o ano passado, tivemos aquela parada estratégica com a pandemia, aí tivemos que parar tudo, mas felizmente, né, infelizmente em virtude da doença, mas felizmente, em decorrência da pandemia, acho que o xadrez e o esportes da mente disparado na frente de qualquer outro esporte. Eu acho que era o único esporte que está adequado realmente na tecnologia, que já estava preparado aí para cumprir algumas funções aí junto com os esportes, né? Principalmente no ano 2020, né? Todas as modalidades aí, aquele sofrimento, nós já estamos realizando o Congresso Internacional Online do Esporte da Mente, talvez o maior evento do ano de 2020, aí foi um sucesso absoluto. A gente trabalhou desse congresso na área da ciência, da tecnologia, da inclusão, da acessibilidade. A professora Adriana organizou várias mesas para nós no congresso aí, trazendo os deficientes, né? O professor Rogério Grilo engrandeceu muito o projeto, trazendo pessoas da academia importantíssimas, trouxe professores da Argentina, na parte da matemática. Enfim, já foi muito bacana esse evento ano passado. E como eu estava dizendo, eu acho que o fato de já estarmos preparados na questão online nos auxiliou bastante. O que aconteceu? Uma ajuda enorme também no ano 2020 da Netflix, né? Em virtude do seriado, o Gambito da Rainha. Então, aí nos deu visibilidade para o mundo, aí, não somente no Brasil, mas para o mundo, né? Então, o que nós éramos o esporte excluídos no passado, hoje nós somos o esporte número 1, com certeza absoluta, assim, sem medo de errar aí. Foi até meio curioso, porque com esse crescimento do xadrez e dos esportes da mente, nós, em termos de organização de entidade, não estávamos preparados para essa abertura que houve aí. Mas nós estamos indo, caminhando e estamos de lá para cá nós tivemos já há 4 anos um projeto de extensão dentro da Universidade Federal do Paraná, onde a gente já trabalha o xadrez e os esportes da mente. Já tivemos em parceria, por exemplo, com a Unicamp, com o professor Cristiano Torizon, ele já teve uma disciplina eletiva com a modalidade pôquer. Na Universidade Federal do Paraná já tivemos, participamos do WISH. O WISH é Interação Cultural e Humanística. É uma disciplina eletiva, só que com nome diferenciado. Então, ali a gente já trabalhou um semestre com o xadrez e os esportes da mente. Então, estamos vindo nessa... Como o professor Rogério falou, ele não quer que eu fale muito, que ele quer deixar para algumas perguntas para frente. Hein? Falamos sobre o congresso depois, então, né, Grilo? Sobre o evento desse ano, né? Sim, obrigado, professor Marcos. E já que o senhor falou de inclusão, que é um tema que nós trabalhamos, né, todos aqui, quando nós falamos do brincar, do jogar, a professora Adriana é uma especialista aí, então eu gostaria que a professora Adriana falasse a respeito, né, do como que ela vê hoje o trabalho do xadrez e da inclusão, xadrez e inclusão, como que ela tem visto, como que ela tem analisado as pesquisas, se avançou, se não avançou, e que você falasse um pouco mais para nós sobre essa temática. Acerca da inclusão, existem 2 lados, né? Existe a questão, por um lado, eu acho que a gente tem conquistado espaços, né, em todos os âmbitos. No xadrez também tem conseguido assim um êxito, mas não tanto. Ainda precisa que surjam mais pesquisas envolvendo o xadrez de fato, né, onde o xadrez não seja usado somente para, por exemplo, jogar, 2 pessoas jogarem, mas que esse jogo ele tem um objetivo de incluir, de trabalhar algumas dificuldades, né, de desenvolver potencialidades, né, e que as crianças possam interagir, e que as famílias possam se envolver também. Então, ainda estamos engatinhando nesse processo, mas as perspectivas são boas, né,
Eu, por exemplo, na minha pesquisa, eu quero ter um gancho para falar da importância dessa questão da inclusão, né? O xadrez como um processo de inclusão social. Aqui na região, infelizmente, ele ainda não existe um projeto, certo? O xadrez não está incluído na grade curricular, ele é ofertado no horário oposto, ou seja, vai quem gosta e quem quer, então a gente faz aquele trabalho, muitas vezes, de convencimento, e aí quando a criança vê que o xadrez, por exemplo, há um destaque, na escola que eu trabalho, por exemplo, os alunos, eles recebem elogios quando eles se destacam, então eles vão inicialmente pelo elogio, depois eles se encantam de fato, e aí continuam. Mas eu acho que ainda falta um incentivo, pesquisas nesse âmbito e um trabalho realmente voltado para a questão da inclusão, né? No último congresso, como o professor Lobo falou, uma das rodas de conversa, a gente deu ênfase a essa questão da inclusão, e nós trabalhamos com os deficientes visuais, certo? E foi uma roda de conversa maravilhosa, inclusive, a notícia boa, professor Lobo, é que o Valdemir Devos vai ter uma segunda versão daquele momento, só que agora uma versão mais especializada, voltada para a questão das mídias sociais, e aí ele vai convidar a Márcia, o Onei e aquela equipe toda de deficientes visuais, né, que vão falar do trabalho maravilhoso que está acontecendo nesse momento de pandemia, que as pessoas, os videntes, não fazem ideia do quanto eles estão tendo a oportunidade de trabalhar. Mas, para além disso, existe a necessidade de se colocar essas ideias no papel e trazer também para a academia essas reflexões, né? Porque a gente tem que trabalhar junto, a questão do conhecimento científico acadêmico e o senso comum, né? Mas é isso. Obrigado, professora Adriana. Agora, professora Michela. Professora Michela, você, enquanto, né, secretária de esportes aí, como você vê, não vou fazer pergunta política, viu? Mas a importância de projetos envolvendo esportes, né, em geral, esportes da mente, projetos envolvendo brinquedotecas, né, o xadrez, como você vê esses projetos para a formação das crianças e dos jovens, e também como um espaço de lazer aí na cidade, né? Que poderia nos comentar um pouco a respeito? Falando, assim, especificamente de Passos, né, aqui nós, assim, ficamos muito a desejar ainda com relação a essa questão de atividades de lazer, incentivo, né, para que as crianças, elas participem, né, de jogos e, sim, modalidades esportivas, tanto esportes da mente como não, a gente vê que a cidade, ela ainda deixa muito a desejar. Então, assim, o que eu estou procurando fazer agora que eu estou, né, dentro da Secretaria de Esportes? É lógico que nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos realmente em calamidade, não tem como ainda se fazer nada presencialmente, então virtualmente a gente tem feito alguns projetos e estão acontecendo até, mas assim, para pós-pandemia, que eu espero que seja logo, eu tenho um projeto que é um de rua de lazer, onde eu levo os esportes da mente juntamente com as outras atividades. O xadrez gigante eu já encomendei, assim, a gente já está em processo de compra para estar itinerando nessas ruas de lazer, porque meu objetivo é tipo assim, fechar uma rua, todos os bairros terem uma rua fechada para que as pessoas possam livremente praticar o esporte, mas também ter a secretaria como itinerante nestas ruas com esportes, não só os esportes da mente, mas os outros esportes também. E aí, não só o xadrez, mas aí também eu entro naquela parte dos jogos lógicos de tabuleiro, de crescente complexidade, que aí dá para a criança menorzinha aprender, tentar movimentar, aqueles jogos de bloqueio, de alinhamento. Então, a gente vem com esse projeto dentro da secretaria. O que eu fico triste um pouco é que a gente vê poucos profissionais de educação física interessados no xadrez.
né? Então, assim, mesmo aqui, que é uma cidade onde é lei municipal, nós vemos que a maioria dos professores, eles não têm esse interesse. E meus olhos até brilham, né, quando fala de aula de xadrez, enquanto a gente às vezes vê a maioria não gostando. Mas assim, graças a Deus que nós que gostamos, a gente não perde a fé e nem a vontade de trabalhar e de incentivar. Então, frente agora da secretaria, né, eu já procurei a Secretaria de Educação, que nós somos amigas também, a Secretária de Educação, Jane. Então, assim, ela, logicamente, como é lei, o xadrez vai continuar, e eu pretendo logo em breve fazer pelo menos um torneio virtual de xadrez, porque o ano passado foi muito legal. As minhas aulas funcionaram, assim, os meninos amaram, até os pais falaram da diferença das crianças com relação ao xadrez, porque aí, como nós do xadrez já estávamos preparados pelas nossas plataformas, pelos sites que a gente tem, a gente já estava preparado para trabalhar online. Então, assim, foi assim, muito gratificante e acho que até cresceu até a curiosidade dos meninos, porque a hora que eu falo assim, ó, a tia Michela entra no link que a sala que a tia Michela criou tá lá pra gente jogar entre vocês mesmos da sala. Eles, jura, tia, de casa eu vou jogar com um coleguinha aqui da minha sala? Eu falei assim, vai. Então, assim, as crianças, e fora os vídeos educativos, né, pedagógicos que tem todas nas plataformas, que ajudaram bastante. Então, assim, eu também acho que o xadrez agora, na pandemia, para nós, foi excelente, porque ele deu uma visibilidade muito grande, o que às vezes a educação física em si, os esportes, ficou um pouquinho atrás, o xadrez ele se destacou agora dentro da educação física de vez, pela essa habilidade que nós temos, né, de fazer isso online, de uma maneira muito fácil e muito divertida. Ficou faltando alguma coisa, você me fala, porque às vezes eu me empolgo e esqueço alguma coisa, Grilo. Imagina, excelente, excelente. Fiquei lembrando aqui, ruas de lazer, excelente, essa ideia é muito boa, professora Michela, parabéns. Secretária, professora e secretária, né? Professora. Tá bom. Professor Marcos. Professor Marcos, pegando já o gancho da professora Michela, o senhor à frente da CBXE, como que o senhor tem visto a adesão dos projetos aí? Pelas prefeituras, pelas entidades, seja a universidade, seja a prefeitura ou o Estado, como o senhor vê isso? Porque nós estamos falando do direito de brincar no direito de todos, brincar, jogar no direito de todos, né? Então, como que o senhor tem visto isso no âmbito escolar? Porque, especificamente, se quiser escolar, como que as outras instituições sociais têm aderido aos projetos que o senhor tem aí criado na CBXE? De uns 5, 6 ou 8 anos para cá, assim, eu acho que o xadrez e os esportes da mente estão tendo assim uma boa recepção por parte do poder público. Então, todos os lugares que a gente leva os nossos projetos é diferente da década de 80 e 90, porque a gente levava um tempo para explicar e convencer de que o xadrez trazia todos os benefícios para a criança dentro da área educacional. Hoje não, hoje de 8, 10 anos para cá, realmente eu acho que a gente não precisa mais convencer que o xadrez traz todos os benefícios. Nosso problema sempre acontece junto às secretarias de esportes e educação. A gente realmente não procura muito a Secretaria de Esportes, né? Que o nosso foco realmente são as secretarias de educação, porque a gente tem o nosso projeto, o conteúdo pedagógico, ele tem um conceito diferenciado, né? E a gente acaba procurando a Secretaria de Educação, uma por ser um local específico realmente onde a gente pretende trabalhar, né? E também por ser as secretarias que têm mais recursos, que têm condições de abarcar o nosso projeto, né? Então, tanto por uma questão financeira, ou uma questão de que a gente acha que o nosso projeto cabe realmente na Secretaria de Educação, porque a gente trabalha muito, falando para a professora Michela também, a gente trabalha o esporte educacional dentro de uma visão conceituada diferente do esporte de rendimento, né? Quando eu fui presidente da Federação Paranaense de Xadrez, na época era esporte de rendimento. Então, para as pessoas que simplificassem o esporte educacional, onde o esporte pode ser utilizado como uma ferramenta didático-pedagógica
com o objetivo de formar um bom cidadão. E o esporte de regimento, o esporte também, ele trabalha, também pode ser utilizado como uma ferramenta de didático pedagógico, mas o objetivo dele é formar um bom cidadão, um bom campeão, né? Então, são maneiras diferenciadas, conceitos diferenciados, né? Dentro disso, nós temos duas escolas aí dentro da educação, que é escolas de xadrez ou xadrez das escolas, né? Escolas de xadrez o que é muito, onde é muito o ensino do xadrez, é muito voltado para o esporte de rendimento, né? É aplicado por jogadores de xadrez dentro da sala de aula, assim, tem todo um conceito diferente. E tem o xadrez nas escolas, é o que que a confederação adotou como princípio, assim, né? Onde o foco, o xadrez das escolas são projetos dentro da escola, a gente trabalha com formação de professores, a gente forma os professores já dos municípios, das secretarias de educação, a gente trabalha com professor dentro de que já tiveram uma formação dentro de uma graduação na área de licenciaturas. Então, a gente, as duas escolas são boas, todas elas são boas, mas a gente acredita muito nessa visão e trabalhar com a formação de professores. E principalmente com os professores que já vêm de uma graduação de licenciatura, né? Isso realmente é o nosso foco principal, eu acho. Porque o jogador de xadrez, ele é muito bom para jogar xadrez, ele é muito bom para disputar campeonatos, né? Mas ele não teve a formação, ele não teve todo aquele embasamento aí dentro de uma graduação para estar trabalhando dentro de uma escola, junto com trabalhar com crianças, né? Então ele não foi habilitado para isso, né? Por isso o nosso foco realmente dentro das secretarias de educação. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe com a Secretaria de Esportes, que em muitos lugares a gente acaba indo na Secretaria de Esportes, mas é num dos últimos focos nossos da Confederação hoje, que seria o campeonato em si, né? Então a gente trabalhou muitos anos na parte de conteúdo, da formação pedagógica, a gente trabalha muito aí, até hoje não temos ainda um conteúdo pedagógico ideal, adequado aí, com conteúdo para o primeiro ano, um conteúdo pedagógico para o segundo ano, um conteúdo pedagógico para o terceiro ano, mas com esse convênio e acordo de cooperação que a gente fez com a Unicamp esse ano aí, que é um acordo de cooperação de 5 anos, onde a gente vai realizar todos os nossos eventos aí, a gente vai ter a certificação da Unicamp aí, né, nesses projetos nossos, e o mais importante de tudo isso, nesse convênio a gente vai estar atuando dentro do LEP, que é o Laboratório do Ensino da Pedagogia do Esporte, juntamente com o professor Alcides Escagda. Lá mesmo, dentro do laboratório, nós vamos estudar, dentro do evento que a gente vai realizar esse ano, a gente vai pegar todos os conteúdos e a partir do ano que vem, estudar isso dentro do laboratório, dentro da academia, porque eu digo que o xadrez é bom, que traz todos os benefícios. O professor Rogério Grilo diz que é bom, a professora Adriana diz que é bom, e a professora Adriana tocou numa parte muito importante, porque a gente diz que é bom, mas existem muitos poucos estudos hoje dentro da academia, não é no Brasil, é no mundo inteiro, então é muito do achismo mesmo, né, e muito pouca pesquisa, né, e com essa abertura com a Unicamp esse ano aí, a partir do ano que vem, a gente realmente vai poder estudar dentro da universidade, dentro da academia, com profissionais habilitados, com conteúdos. Então, eu acho que daí sim, eu acho que vai ser de uma ajuda enorme, assim, esse contato aí, essa ampliação que a gente está tendo aí com a academia. Obrigado, Lobo. E realmente, pesquisa com xadrez não tem muita não, né? Nós estamos caminhando aí. Uma coisa é falar que ele é importante, que é pedagógico, outra coisa é comprovar. Então, a gente tem sempre essa discussão. Eu lembro muito bem da professora Michela, eu não sei se ela vai lembrar disso, lá no Clube de Xadrez, em 2006, ela falou assim, jogar bem xadrez não garante que você vai dar boas aulas de xadrez. Eu lembro que você falou isso para mim, eu lembro que eu estava iniciando na época, e eu falei, nossa, né, porque a gente falava muito isso, né, ficava pensando, jogar bem xadrez garante? Não garante. Uma coisa é jogar xadrez, outra coisa é dar aula de xadrez. Eu, por exemplo, não jogo bem, mas eu assim, pelo menos eu acho, né, que as minhas aulas são boas. Mesmo eu não jogando bem,
né, como eu trabalho, ainda mais que eu gosto da iniciação, eu acho que as minhas aulas são boas. Até depois quero mostrar para o Marcos, no finalzinho, o material que eu faço com meus aluninhos de 4 ou 5 anos. Acho que ele vai gostar. Ó, professora, vamos precisar desse conteúdo para estudar depois, para a gente formar um conteúdo pedagógico da Confederação para o Brasil inteiro depois, né? Conte comigo. Esse diferencial aí, ele entra na questão da mediação didático-pedagógica, né? Então, não basta saber bem, saber muito xadrez. Tem grandes mestres que não têm aquela habilidade didático-pedagógica para ensinar, que o professor precisa, né? Então, ele tem esse diferencial, né? O que falta é justamente isso aí. Você ter essa capacidade de fazer a mediação didático-pedagógica de modo que conquiste o aluno, que o aluno aprenda, que envolva esse aluno, né, que chame esse aluno para que ele se entenda, para que ele goste, para que ele se apaixone, e aí sim, não basta saber muito, basta ter essa habilidade aí que passa pelo conhecimento pedagógico, né? Disse tudo. Ótimo. Professora Michela, eu fiz o trabalho dela, dá aula bem sim, viu, professora Michela, inclusive, publica nas redes sociais, né, as dicas de aula, que eu acho que é fundamental trocar figurinhas nesse momento, né, não só nesse momento, também quando acaba a pandemia, continuar, porque nós crescemos justamente na socialização, a gente aprende socializando com outros conhecimentos aí. Então, eu já vou fazer uma pergunta, vou fazer diferente agora, vou fazer uma pergunta para a professora Michela, já que nós estamos falando. Professora Michela, você escreveu livros sobre jogo, fala da infância, então vou aproveitar aqui, já que nós estamos no último bloco de perguntas, e eu queria perguntar para a professora Michela, como que você vê a importância de se trabalhar com jogos de tabuleiro, seja os esportes da mente específico, xadrez, né, damas, mas na escola eles têm uma conotação de jogo, né, para nós. Como que você vê a importância desses jogos na formação das crianças? Acho que assim, é fundamental, né? Ainda mais começando a educação infantil, às vezes a gente peca-se muito. Eu falo que a psicomotricidade, que é o que eu gosto de trabalhar na educação infantil, falta-se mais aulas, eu acho, disso. Você tem uma aulinha na semana na educação infantil para você trabalhar jogos e brincadeiras, deixar a criança, né, se ambientar, conhecer o material, porque assim, primeira coisa, a criança conhecer aquele material, ter curiosidade, para que serve ela, né? Ficar assim pensando, para que serve? Como que joga? Então, você deixa a criança, né, o cérebro dela ali na curiosidade, na descoberta daquilo, e aos poucos você ir introduzindo aquele conhecimento. Então, assim, você estava falando eu faço parte do grupo da BJ, né, que é um dos grandes grupos, né, do Facebook, de brincadeiras e jogos. Então, nós somos um grupo de professores que o quê? Somos pé no chão, né? Pé dentro da escola, chão da escola. Então, assim, são só profissionais. Quem escreve esses livros? Eu sou coautora, nós não escrevo sozinha, nós somos coautores. Então, nós temos vários profissionais que têm a experiência do dia a dia, que está ali dentro da escola, não tem nenhum autor que não trabalha dentro da escola. Então, isso é uma coisa que a BJ ela faz, quem trabalha, quem está ali do dia a dia, que vivencia. Porque, às vezes, você escrever sem vivenciar, eu falo assim, que a visão, às vezes, é diferente. Às vezes, você acha que isso dá certo. E, às vezes, na prática ali, ela não dá. Então, todos os nossos livros, né? Eu sou coautor que participei de 7 livros. Tem até atividades de xadrez que eu criei dentro da escola, que eu coloco nesses livros, queimadas diferenciadas de xadrez, estafetas usando as peças de xadrez com números, eu mostro a peça, a criança vai lá e traz qual o valor daquela peça. Então, assim, coisas pequenas e simples que estimulam as crianças. Então, isso é importante, para a gente criar curiosidade, né, criar na criança aquela vontade de também saber criar. Eu já tive várias vezes dando uma aula ali, de repente, tia, e se a gente fazer assim, assim? Dá pra gente mudar esse jogo. Eu falei, nossa, super legal. Então, você incentivar a criança também a modificar o jogo. Não só aquele jogo taxado, pronto, que não pode ser modificado.
Porque isso lá na frente ela vai acabar jogando, pensando no xadrez. Ela já vai jogar um jogo que tem suas regras, né? Não é que é engessado, porque tem as suas regras, mas antes disso, é legal ela usar a criatividade dela e conhecendo, movimenta assim. E aos poucos a gente vai chegando ali, com o tabuleiro, com os jogos, com as brincadeiras, e mostrando para a criança o jogo em si. Ótimo. Falou tudo, professora Michela. Ó, pesquisar a escola tem que sentir o cheiro da merenda mesmo. Eu também falo isso porque as minhas pesquisas foram feitas no chão da escola. Eu era professor, então fiz uma pesquisa sobre a própria prática. É o diferencial, né? Quem fala de escola, mas não está na escola, eu desconfio, viu? O diferencial é você estar ali vivenciando, porque até às vezes uma aula que você programou, que você achou que ia dar super certo, ela não dá em nada. Você fica ali, né? E é onde você tem que, na hora, falar, não, isso eu vou mudar para isso, e aí a aula vira aquela aula maravilhosa. Então, assim, tem que estar lá dentro, porque lá dentro que você vai ter a visão realmente de como trabalhar isso, né? Justamente. E também compactua. Tem que ter mais aulas aí de educação física para educação infantil. Tinha que ter no mínimo 3. Exatamente. Vou aproveitar agora a deixa, vou passar, olha só, da educação infantil, vamos para Fundamental 2, educação infantil Fundamental 1, com a professora Adriana, que era do Fundamental 2. Adriana, como que você vê, você falou da inclusão, como que você vê lá no seu, pelo menos antes da pandemia, quando você estava lá e agora online, como que você vê esse processo de inclusão e de formação humana dos seus alunos? Porque você está no doutorado em Psicologia Humana, trabalha muito com essa questão de inclusão social, da formação humana, como que você vê isso nas suas aulas acontecer, quais atividades você promove para que isso aconteça? Fala um pouco para nós, fazendo favor. Pronto. Nesse momento de pandemia, como na escola em que eu trabalho, o desporto xadrez era ofertado no contraturno, né, atividade extracurricular, infelizmente, nesse momento de pandemia, aqui no estado da Bahia, as escolas públicas, elas passaram quase um ano paradas. Agora, no final de março, foi que eles resolveram iniciar de forma remota, certo? Então, nós tivemos aí esse lapso de quase um ano parados, então não teve nenhum tipo de atividade, porém, nós, por conta própria, nós mantivemos o contato com um grupo de alunos, certo? Uma minoria de alunos que já conhecia a plataforma Lichess, por exemplo, e aí nós trabalhamos com algumas competições, em alguns torneios, nós também participamos de outros eventos, fizemos alguns tipos de intercâmbio com outros lugares também, participamos de uma competição que a CBXE da Bahia organizou também, nós participamos. Então, nosso trabalho foi muito, muito pouco, infelizmente, nesse período, porque parou tudo, né? Então, nosso contato foi apenas dessa forma, né? Com alguns eventos que nós organizamos. Nós tínhamos um calendário de eventos na escola, tínhamos 4 grandes eventos que convidávamos toda a população, toda a comunidade do entorno e das cidades vizinhas que participavam conosco. Então, nessa pandemia, nós não tivemos os grandes eventos, lógico, mas a gente resolveu fazer de forma remota, pelo menos um evento de menor proporção. Às vezes tinha a participação de 5, 10 alunos, mas foi dessa forma que a gente trabalhou. Eu sinto que estamos, assim, precisamos avançar, mas estamos aí, como as aulas retornaram agora no mês de março, e ainda não foi inserida a questão dos desportos, estamos no aguardo para retomar esse trabalho. Por quê? Antes, nós tínhamos, inclusive você falou aí, Michela, no xadrez gigante, nós construímos um xadrez gigante lá na nossa escola. Nós mantivemos contato com a ONG Embrião, né, que tem o Josué Aguiar como o presidente da ONG, que é do Rio Grande do Sul, Alvorada, e aí nós pegamos todas as orientações com ele e construímos, e aproveitamos para trabalhar noções de inclusão, sustentabilidade, e desenvolver um projeto na escola, que inicialmente nós íamos envolver 20 alunos do desporto xadrez. No final desse projeto, foi um sucesso tão grande que
toda a escola se envolveu com o projeto, do diretor ao auxiliar de serviços gerais, ia lá e queria fazer a peça. Nós fizemos através da técnica de papietagem, e aí um ia e mexia a cola, o outro ia e colava, o outro ia e limpava a mesa que ficou suja. Enfim, todo mundo se envolvia com esse projeto. E aí, então, assim, nós temos até textos publicados sobre isso, relatando essa experiência, que foi a maior prova de inclusão e de que a gente é capaz de construir, né, começar do zero como nós começamos, e aí construir um trabalho maravilhoso como esse. Então, até hoje, esse nosso xadrez gigante, ele enche os olhos de quem vê. A gente costuma emprestar, costuma expor em feiras, já fizemos trabalhos, emprestamos para trabalhos em presídios, em creches, né, em abrigos, na cidade, na praça da cidade. E aí a gente aproveita, quando vai fazer esse tipo de exposição, a gente aproveita para incluir, para convidar as pessoas para participarem, eles aproveitam para tirar fotos, a gente aproveita para falar como foi feito, como foi desenvolvido aquele trabalho. Aí a gente fala sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, sobre inclusão, sobre uma série de questões que estão para além da educação formal. Legal, professora Adriana. E aí, para encerrar, professor Marcos, né? Gostaria que o senhor falasse aí do CBXE. O que o CBXE hoje tem feito aí, justamente para promover o xadrez nas escolas, né? Que eu deixei essa pergunta para o final. Projetos sociais, xadrez nas escolas, até mesmo as atividades de lazer aí. O que a CBXE tem ou fará? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito. O microfone está desligado, professor. Dentre os projetos nossos da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar e do CEBEM, que é o Centro Brasileiro dos Esportes da Mente, nós temos, assim, 2 projetos chaves, assim, que é o nosso projeto Grandes Lances da Educação, que é a implantação do xadrez e esportes da mente nas escolas, e nós temos um projeto novo, inovador aí, que são as ações socioeducativas com os esportes da mente, onde a gente está levando aí para os municípios o desenvolvimento de um trabalho com todos os esportes da mente dentro das secretarias de ação social. Dentro desse projeto, nós trabalhamos com o projeto de inclusão digital, inclusão social, e também o grupo nosso aí, recém-formado aí, que a professora Adriana faz parte também, que é o NeuroChess. Então, a gente tem levado aí um desenvolvimento de um trabalho com os neuropsicopedagogos, com os neuropsicólogos, neuroassistentes sociais aí também. Então, a gente está com um trabalho muito bonito, muito bacana aí, dentro dessa área aí, né? É um projeto inovador aí no Brasil e no mundo aí, né? E nós estamos tendo uma boa receptividade aí dos municípios aí, que a gente está levando essa ideia aí dentro desse projeto. A gente tem feito aí parcerias com as universidades aí. Então a gente já está dentro a gente já tem um projeto de extensão dentro da Universidade Federal do Paraná, aonde lá dentro da universidade a gente já desenvolve cursos, pesquisas. O nosso clube de xadrez do município está dentro da universidade. Nesse ponto aí nós somos privilegiados aí, porque a gente tem um espaço muito bom dentro da universidade. A gente tem uma sala com ar-condicionado, data show, internet liberado, notebook, tudo à nossa disposição. Todo o equipamento que a gente precisa, a universidade nos disponibiliza. Nós temos uma biblioteca dentro da universidade aí, de construção nossa ali, de tanta gente incomodar lá para pedir para comprar, para formar essa literatura. Em termos de xadrez, esporte talvez seja uma das maiores do Brasil dentro da UFPR. E o nosso projeto no município também, que é dentro do contraturno, é dentro da universidade também. Então, a gente trabalha com 500 crianças no município de Matinhos. Um número, para nós, elevado, porque o município é pequeno, tem em torno de 30, 40 mil habitantes no fixo. Aí, quando chega dezembro, janeiro, nós temos 2 milhões de habitantes na cidade. Fica uma coisa... Então, mas a gente tem esse projeto nosso com a universidade... A Universidade Federal do Paraná sempre foi o nosso carro-chefe. Então,
os trabalhos forte hoje com a Universidade Federal do Paraná. Aí hoje a gente firmou esse acordo de cooperação, essa parceria com a Unicamp, importantíssima, aí há uns 10 anos que a gente está tentando aí abrir esse espaço aí dentro do laboratório para poder fazer as pesquisas com os esportes da mente. A gente tem um acordo de cooperação, estamos nas tratativas finais aí com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de todo o estado de São Paulo, são 34 campos, então está praticamente firmada essa nossa parceria com o Instituto Federal. A gente está em tratativas finais também com a Unirio, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde, em reunião que tivemos com o pró-reitor semana passada, já está marcando uma reunião com os 3 reitores das 3 universidades federais do estado do Rio de Janeiro também. Então, estamos praticamente de detalhes aí que a gente está finalizando. Temos essa parceria e esse apoio sempre das 3 universidades estaduais da Bahia, com a professora Adriana Soelle, aí também, que sempre traz a universidade para dentro da confederação. Nós temos uma parceria também com a Universidade Federal do Amazonas, com a Universidade Federal de Santa Catarina, através do professor Rogério Grilo aí, e da Universidade Federal do Ceará aí, com os eventos que a gente traz, ele sempre traz as universidades para os eventos nossos da confederação. Enfim, nessa parte de parceria, e o grande parceria que nós fechamos agora com a Universidade de Cultura e de Esportes de Cuba, onde o ISLA está dentro dessa universidade. Essa Universidade de Cultura e dos Esportes de Cuba é como se fosse as faculdades de Educação Física no Brasil. Eu acho que talvez, na minha opinião, e do professor Mercadante também, né, querido? Acho que talvez sejam umas universidades na área de esportes mais importantes do mundo. Dentro da Universidade de Cuba, lá hoje tem 90% dos atletas olímpicos de Cuba estão dentro da universidade. Então a gente fechou um acordo de cooperação com eles também. E um dos itens desse acordo de cooperação é o intercâmbio, onde a gente vai poder levar nossos professores, nossos atletas aí para fazer os mestrados e doutorados dentro da Universidade de Cuba. Eu acho que falar para o nosso público ouvinte aí que dentro da Universidade de Cuba está o ISLA. E ISLA é o Instituto Superior Latino-Americano de Ajedrez. É a única faculdade de xadrez do mundo hoje, né? Então, o ISLA hoje faz parte, é um departamento dentro da Universidade de Cuba. Então, essa parceria talvez seja uma dos grandes destaques nossos do ano aí da Confederação. E aproveitando, na realização do nosso 2º Congresso Internacional Online dos Esportes da Mente, então a realização do congresso hoje é da CBXE, CBEM, Unicamp, FCA, LEP e a Universidade de Cuba, de Esportes de Cuba e o ISLA. Então, através de uma reunião que a gente fez com o professor Mercadante pela Unicamp e com a faculdade, com o reitor da Universidade de Cuba, fechamos de início aí já a realização do nosso 2º Congresso Internacional, vai ser certificado por todas essas entidades. Eu acho que é um avanço assim extraordinário dentro da academia aí ter essas universidades como parceiras, né? É um evento longo, audacioso, ele inicia em julho e acaba em dezembro, onde o nome do evento desse ano é As Possibilidades, as diferentes conexões dos esportes da mente nas diversas esferas culturais. Então, a gente quer levar a ideia, um foco grande dentro da parte da educação, na formação de professores, que será realizado dentro do nosso seminário, e levar para a comunidade, para os alunos, para as graduações aí, todas as possibilidades que podem ser trabalhadas com os esportes da mente. Porque o xadrez e os esportes da mente, ele não é somente um esporte, ele não é somente um esporte de rendimento, ele não é um esporte educacional. O xadrez transcende a tudo isso. Nós temos projetos, como a gente falou, dentro do xadrez e ação social, o xadrez é ciência, o xadrez é tecnologia, o xadrez é acessibilidade, o xadrez tá dentro da ODS, o xadrez é tudo. E a gente quer levar todas essas possibilidades dentro do Congresso.
Tanto que tivemos que subdividir em diversas etapas. Na primeira etapa, nós teremos conferências, teremos webinários, teremos mesas redondas e teremos palestras. Por um exemplo, nós teremos uma das conferências nossas, será com o grande mestre russo, Victor, que ele vai nos falar sobre como que é o ensino do xadrez na Rússia. Ele é uma pessoa que coordena os projetos do ensino do xadrez na Rússia. Nós teremos uma palestra com o grande mestre Sergei, que é da República Tcheca. Então, ele vai falar como que é o ensino do xadrez na República Tcheca. Nós teremos o professor Marceliano, que ele vai fazer a palestra como que é o ensino do xadrez na Angola. A professora Tatiane Duarte vai nos falar como que é o ensino do xadrez em Nova York, nos Estados Unidos. Isso na parte do xadrez, e assim vai por diante. Nós teremos palestras com os professores que vão contar como que foram as disciplinas eletivas nas suas universidades. Nós teremos as mesas redondas em praticamente todas as modalidades aí que irão participar do congresso, com as meninas. Aí, por exemplo, no xadrez existe um projeto, Damas em Ação rumo à Maestria. Então, as meninas já têm um grupo, já desenvolvem alguns projetos que são com as jogadoras, com a Tawane Medeiros, com a Juliana Teral, com a Fabiana Gazola. Então elas vão montar uma mesa redonda e falar a questão de gênero. Elas vão colocar em discussão as possibilidades de como aumentar o número das jogadoras do sexo feminino nas modalidades. Elas vão questionar, talvez dê tempo de fazer algumas discussões, será que o jogo do masculino é superior ao feminino? Então, elas estão organizando umas mesas redondas aí para colocar essas discussões. Assim como no xadrez, nós teremos na damas, no pôquer, no gamão, aí, então, no Otelo, então nós vamos ter essas mesas redondas aí para ter essas discussões. Nós teremos aí a participação com o jogo de damas numa conferência com o campeão mundial de damas, um russo também, vai falar sobre o jogo de damas na Rússia. O jogo de damas vai desenvolver diversas atividades e fazer um paralelo entre a damas e a educação matemática. Aí nós vamos ter atividades que a professora Adriana está organizando aí, em diversas áreas, com a psicologia do esporte, com a acessibilidade, com as pessoas com deficiência, né? Inclusive, trouxe junto de parceiro, para a gente do evento, a Associação Brasileira da Psicologia do Esporte vai estar participando também. O professor Rogério Grilo também está com 4, 5 atividades aí, trazendo pessoas mais renomadas da academia aí para abrir as discussões. Então, é audacioso o projeto, o congresso é audacioso esse ano, né? Nós já estamos há 2 meses na organização. Isso somente no mês de agosto. No mês de setembro, nós vamos trabalhar com os laboratórios virtuais. No mês de outubro, nós teremos os festivais, que são os campeonatos online de xadrez, damas, go, gamão, pôquer, enfim, mancala, jogo da onça, home cube, com diversos eventos. O mês de outubro está destinado para os eventos e para os campeonatos online. No mês de novembro, nós teremos o nosso seminário, que são os cursos, que vão ter um formato aí de curso à distância, com carga horária de 30 horas, onde será síncrono e assíncrono. Teremos mais de 4.000 horas de curso aí no seminário, aí, nas diversas modalidades e muitos professores do Brasil aí irão montar os cursos e montar como que eles trabalham nas suas regiões e nas suas cidades, né? A professora Michela está convidada a participar do seminário e expor como é que é o ensino do xadrez aí em Passos, né? Também nós teremos, no mês de novembro, a nossa Olimpíada Científica do Xadrez. É um projeto antigo nosso aí também, que a gente vai conseguir colocar em execução por ser online, né? Porque nos presenciais aí a gente estamos tentando há 2, 3 anos aí no CNPq, mas como a gente quis abranger o Brasil inteiro, se tornou um custo elevado, né? Então a gente não conseguiu aprovar. Mas esse ano, pelo menos online, a gente vai conquistar o nosso espaço dentro das Olimpíadas Científicas, né?
Porque existem Olimpíadas Científicas de xadrez, história, ciências, química, tem de tudo, não tinha do xadrez, né? Era um absurdo, eu não me conformava com isso, né? A gente não conseguia realizar uma Olimpíada Científica, né? Então, esse ano é um projeto piloto nosso também aí, mas a gente vai conseguir executar. E daí, no mês de dezembro, o encerramento do festival, daí é a parte da submissão de artigos, é o evento científico em si mesmo, que a organização está com o professor Grilo e com o professor Rogério, do Instituto Federal, e da SBEM, né, que é da Sociedade Brasileira do Ensino da Matemática, que está a organização. Então, é um evento aí que não consegui falar todas as atividades que a gente vai ter aí, até para não tomar todo o tempo, e aí a gente vai ter aí alguns elementos surpresos ainda aí, dentro do congresso aí, né. Então, disparado, né, eu acho que é o maior evento do mundo aí, na parte dos esportes, quando eu digo maior do mundo, na parte dos esportes da mente, lógico, né. Daí o professor Grilo, não sei se quer aproveitar a oportunidade de falar realmente da parte científica do congresso, que é a parte mais importante do congresso, né? Ah, sim. Eu vou falar bem rápido, né, porque nosso tempo aqui, mas sugiro para o senhor, né, além da professora Adriana, a professora Michela, né, está convidada para o evento organizado pela CBXE, inclusive, a CBXE tem que dar um pulo em passos lá para apresentar os projetos lá para a professora Michela, já que ela está lá na secretaria, ó, parceria, viu? Perfeito, eu tenho que fazer uma reunião lá com o professor Kleber, né, já aproveito, né? É pertinho, Lavras e Passos. Pertinho, né? Perto, não é longe, não. Então, essa parte... Oi, pode falar. Eu estou no interior de São Paulo, nas nossas andanças aí, levando nossos projetos, aí eu estou bem perto aí. É só subir um pouquinho. Mas a questão do congresso, a parte final mesmo vai acontecer ali 3 dias, 4 dias, né? Nós vamos divulgar as normas e tudo mais, e nós vamos ter o quê? Não só o xadrez, mas várias modalidades dos esportes da mente. Então, como a professora Michela falou, trabalhar com professor, nós vamos ter trabalhos de pesquisa, mas também nós queremos chamar professores que estão ali com relatos de experiência na escola. Então, nós vamos ter 2 modalidades, tanto os artigos, quanto também os relatos de experiência, justamente para entender como que os professores em várias partes do país e até fora têm trabalhado com xadrez, mancala, jogo da onça, damas, Go, como eles têm trabalhado isso no contexto escolar e não escolar, né? Então é isso, o professor Marcos entrou aí, o professor Marcos Teodorico, já está dando horário, né, professor Marcos? Estou encerrando aqui. Eu vou fazer um monte de pergunta aí ainda, mas eu vou tentar ser rápido. Tá bom. Na realidade, vocês já fizeram algumas colocações, mas eu tinha até colocado aqui um monte de jogos aqui, ó, separados, né? Vai desde o cubo mágico, ó, jogo Zen, que é um jogo Buda, certo? Jogo de quebra-cabeças, estrelas, jogo da pirâmide, jogo do cubo mágico em formato de serpente, bem legal. Enfim, dados, board games moderno, The Mint, que é um jogo de interdependência positiva, como também jogos cooperativos. Jogo de resta 1 em formato de pirâmide, que aí eu ouvi falar aí dos cubanos, né? Eu tive a oportunidade, meu amigo Marco, de morar em Cuba, fazendo um mestrado lá, um estudo comparativo, e uma das coisas que me impressionou bastante em minha pesquisa, que é um estudo entre as brinquedotecas cubanas em Havana e de São Paulo, que foi um estudo da USP, e era um evento que eles faziam, que era um evento em homenagem à questão da Revolução, Che Guevara e Fidel também, e que era um campeonato de xadrez na Praça do Sol, onde reunia toda a população cubana. Eles jogavam infinitamente xadrez. E tu pensa que era de criança de 3 anos até trilhões de anos. Era incrível essa apropriação desse jogo na cultura cubana, né? Então, em Havana, era muito presente nos chamados círculos infantis. O ajedrez, né? Como eles falam, era uma prática muito... Ainda até por causa da questão do próprio comunismo, da influência russa da União Soviética, né? Então, assim, o xadrez, o pensamento estratégico, tomada de decisão, resolução de problema, eram elementos fundamentais e prioritários na formação e na construção do conhecimento, principalmente das crianças na educação infantil, que eles chamavam de círculos infantis. Então, lá, esse esporte
essa experiência lúdica com o xadrez pedagógico era uma coisa cultural, estava dentro da cultura do cubano, né? E como está na cultura de outros países do planeta. E isso era coisa incrível, eu ficava impressionado com jogos. E aí, quando você fala em jogo da mente, não era só xadrez. Então, lá, todos os jogos que envolvessem estratégia, pensamento, neurociência, neurocognição, todas as estratégias cognitivas que mediassem o processo de cognição, o jogo de cognição, eram estimuladas por todo mundo, né? E isso é uma questão que as meninas falaram em questões de políticas pedagógicas, a própria BNCC, a questão das estratégias pedagógicas, porque as pessoas, a criança brasileira, o jovem brasileiro, só vão passar a gostar de xadrez, ou de jogos de estratégia, ou esporte da mente, a partir do momento que a escola começar a ter na sua estrutura, no seu currículo, no seu PPP, estratégia de jogos. Não é só o xadrez, não, porque um jogo leva a um outro jogo, seja o jogo étnico, de origem quilombola, afrodescendente, origem indígena, jogos asiáticos, jogos do mundo, não importa. Então, a partir do momento que essas estratégias lúdicas fazem parte do currículo e que todos os professores, o projeto político-pedagógico da escola, ela vê essa questão do brincar, do lúdico, do brinquedo, da brincadeira, dos espaços lúdicos, com certeza isso vai abrir a porta para o xadrez, para o gamão, para a dama, para o jogo de dominó, para o tchucarruma, mancala, para jogos tradicionais, jogos populares, jogos autóctonos, isso não importa. Então é muito legal. Então, porque a gente, quando fala jogo na mente, a gente poderia falar que só de quebra-cabeça ou jogos hipnóticos, ou outros tipos de jogo de inteligência que estimula, tá, a neuroplasticidade cerebral. Então, assim, a gente não necessariamente só o xadrez, mas tem uma série de outras atividades lúdicas e outros materiais lúdicos que são, com certeza, materiais interessantíssimos. Até porque o xadrez, que não sei se a professora vai apresentar algum xadrez alternativo, alguma forma de levar o xadrez para o universo da escola pública, o xadrez, quando a gente começa a visualizar os valores praticados no mercado brasileiro, e inserir ele dentro do contexto de uma política pedagógica, ou xadrez pedagógico dentro de algumas escolas, é um produto caro, dependendo do material que é confeccionado. Então, assim, políticas públicas, então, assim, a gente tem que ver estratégia de usar determinadas jogos, nem que sejam jogos alternativos, que eu acho que a professora deve fazer a parte de iniciação ao xadrez com as crianças de forma super lúdica, de forma que a ludicidade ela é predominante. Aprender xadrez é uma consequência dessa predominância, porque o lúdico ele tem que estar presente nessa relação da criança pequena de 3, 4, 5 anos, e nós temos ainda algumas barreiras culturais, porque estimular determinados jogos da mente em idade muito precoce, às vezes é uma coisa meio complicada na cultura brasileira, né? Então, esses jogos intelectuais, jogos da mente, a gente vê outras culturas que estimulam isso muito cedo. Cuba é um dos exemplos, eu estou falando Cuba porque eu vi isso, eu vivi as escolas cubanas, eu tive a oportunidade de estar lá presente, eu achava lindo como isso era trazido dentro da escola. E tem muito projeto legal no Brasil com relação ao esporte da mente, a jogos da mente. Eu acho que a partir do momento que a gente desmistificar, tá, essa questão do jogo, o jogo é um componente importante, o brinquedo é um componente importante, a cultura lúdica é um elemento importante que deve estar inserida dentro de todos os contextos. Instituições de ensino, públicas e particulares, instituições religiosas, no plano de governo, seja no nível municipal, estadual ou federal, aí que, obviamente, a Michela está dentro de uma secretaria, sabe como é que são essas políticas públicas, não só do xadrez, mas de qualquer esporte que seja inserido dentro desse contexto, até implementar brinquedotecas públicas, tá? Ou brincamóveis, ou estratégia de outros esportes que possam ser inseridos, festivais de jogos tradicionais que a gente está desenvolvendo aqui no estado do Ceará. E é porque, né, o Rogério sabe que a gente tem aqui um dos grandes laboratórios do Brasil, dentro do curso de Educação Física. Nós temos aqui um brincamóvel,
um projeto único do território nacional brasileiro. Nós temos um laboratório de 15 anos de estudos, 15 anos de estudo, são quase 19 anos. Nós temos brinquedoteca de pesquisa e lazer, nós temos Museu do Brinquedo. Vocês estão vendo a dimensão que é o espectro? No Museu do Brinquedo, eu falo sobre a cultura do jogo do xadrez e o renascimento. Aí vem desde a Roma Antiga, Grécia, passa pela Idade Média, Alta Idade Média, aí você passa por uma série de processos. As crianças hoje trabalham com a questão do QR Code, o mini museu, entrando em imersão do jogo do xadrez, mas pode ser do Mancala, pode ser da dama, pode ser do Go, enfim. E são estratégias e isso é dentro do ensino superior. Imagine essas estratégias dentro das ONGs, das OCIP, né? Dentro das instituições privadas também, dentro das escolas públicas, seja no governo estadual, municipal, estratégia dessa natureza. Com certeza, não é só o xadrez que vai dar um upgrade. É todos os esportes da mente, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente deve... Porque vocês falaram muito do xadrez, e aí quem fica ouvindo do outro lado acaba, de uma certa forma, gerando uma coisa mística, né? Que só o xadrez é esporte da mente. Então, assim, eu estou só colocando que não é. O xadrez é um conteúdo, é uma estratégia lúdica importantíssima para construir uma série de habilidades e competências do humano. Mas tem uma série de outros jogos, um cubo desse, tá? Como você até convidou no último evento, que eu não pude estar lá com vocês, teve uma pessoa fazendo trabalho sobre o cubo mágico, impressionante. A potencialidade de um material lúdico dessa natureza, dessa envergadura. E assim vai, né? O dado, um simples jogo de dado, você trabalha uma série de estruturas fantásticas. Um cordão indígena, brincadeiras de cordão. Você chega na comunidade indígena, chega naqueles índios, eles nos ensinam quase que 300 técnicas de jogo de lógica com cordão ou mais. É uma coisa impressionante, que era vivida pela nossa ancestralidade, os nossos antepassados, que são jogos de raciocínios. Enfim, é só para vocês, eu estou jogando isso aí, porque eu acho que essa pluralidade, lógico, que tem a especificidade e a singularidade do xadrez, lógico, mas que todos esses jogos são muito legais, e principalmente, né, Rogério, hoje estão surgindo jogos board games modernos, né, produzidos com fabricantes brasileiros, genial, da Galápagos, Devi, PP Games, Mosaico Jogos, manda jogo de estratégia, jogo de domínio de território, enfim, são tantas coisas legais que hoje estão sendo produzidos no território nacional brasileiro, como também em outros territórios, né, do planeta Terra. Nós temos a Feira de Brinquedo, em 2022. Então, a quantidade de jogos que vão ser lançados na área de jogos de estruturas mentais ou esporte da mente é impressionante, que eu fui até convidado, que vai ser em maio de 2022 em São Paulo, é uma oportunidade de eu ser convidado pelo Marcos Lobos, para a gente ir lá no Sujinho, né, e tomar uma boa cerveja e comer uma boa peça de filé, carne de bisteca de boi, enfim, mas é muito legal estar falando sobre isso. Assim, eu não jogo xadrez, adoro estratégia, mas eu gosto do Mancala, Chucarruma, eu jogo do Go, eu jogo um monte de outros jogos de estratégia, bem interessantes, e que isso tem no meu laboratório, no meu acervo, porque eu tenho tudo isso. Então, o xadrez aqui, o xadrez pedagógico, tem um colega de Juazeiro que tem até um livro que ele participou desse livro, que é chamado Xadrez Temático sobre a cultura do Nordeste do Brasil. E tem a cultura não só da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, e ele traz dentro do xadrez uma percepção estética da arte. Ele envolve o xadrez com a cultura do Nordeste. Então, Zé, você está entendendo a variedade e o espectro, né, que um jogo pode nos conduzir, né? Isso é muito legal. E eu acho que estar discutindo isso aqui agora, né, estar tratando disso, é muito importante ter eventos dessa natureza, abordando a Semana do Brincar. É tanto que essa Semana do Brincar foi... Tratamos de circo, né, Rogério? Tratamos de esporte da mente, tratamos de faz de conta, abordamos diferentes... Enfim, play-work, brinquedotecas, foi tanta coisa legal. Nós trabalhamos com instrumentos musicais,
jogos populares, trava-línguas, parlendas, cirandas, rondas infantis. Então a gente trouxe um universo de pluralidade que o jogo, né, que o lúdico, que a brincadeira e que o brinquedo nos permite, por ter uma característica altamente polissêmica, né? O jogo nos permite tudo, porque ele é polissêmico. Ele entra na engenharia, na estética, no design, na medicina, na farmácia, na odontologia, ele entra na veterinária, ele entra em tudo. Ele entra em políticas públicas, ele entra em psicologia. Então, assim, o jogo é fantástico. Até na ecologia do desenvolvimento humano de Willy Hoffenbrenner, como é abordada pela nossa querida Adriana. Então, assim, é muito legal estar discutindo isso com vocês. Eu fico encantado, eu fico muito honrado em tê-los, né, neste evento, né, Rogério? O Rogério sugeriu essa mesa e eu topei logo. Eu digo, não, vamos chamar os meninas, eu acho que vai ser uma mesa muito legal, porque a gente tem que discutir isso constantemente. Como tem que discutir o jogo, o esporte da mente para a terceira idade, que foi discutido ontem com o professor Flávio, a professora e a doutora Michele, não, agora estou com a Michele na cabeça, e uma doutora da neuropsicologia que veio conversar com ele. Então, só discutindo essa questão da intervenção do jogo cognitivo, neurocognição, funções executivas dentro das habilidades cognitivas do idoso, o brincar na terceira idade. E como que vocês fazem, né? O esporte da mente é uma estratégia importantíssima como política pública, não só nas escolas de educação infantil, né, Michela? Mas também ela pode ser uma política pública de trabalhar essa questão da inclusão da terceira idade com os jogos da mente, esporte da mente, que começa do mais simples para os mais complexos. Mas lá tem um evento chamado Dia del Juego. Esse Dia del Juego, que é em Barcelona, que eu morei em Barcelona há algum tempo, a gente festejava em todas as escolas públicas de Barcelona e da Espanha. Então, nessa semana inteira, a gente reconstruía, eram vários especialistas, o governo federal, né, o Estado bancava isso, em todas as escolas públicas e concertadas da Europa. No caso da Espanha, tinha em Portugal e também tinha na Itália e outros países da Escandinávia. Então, era uma coisa interessantíssima que acontecia nas escolas. E a maioria dos esportes era esporte da mente. Jogos tradicionais, jogos de outras culturas, tá? Jogos multiculturais, jogos cooperativos, educação para a paz, resolução de problemas, tomada de decisão. As escolas passavam uma semana experimentando jogos, vivendo experiências lúdicas. Eram incríveis, né? E era tudo tanto na escola como chamado na calle, né? Que é rugar na calle, né? Jogar na rua, brincar na rua, apropriando dos espaços urbanos. Foi aí que levou minha tese de doutorado para discutir essa questão da apropriação de espaços urbanos em Barcelona. Enfim, é tanta coisa, né, que a gente pode falar, né? Mas eu vou parar de falar, porque o Rogério já me deu puxão de orelha aqui, dizendo, para de falar que tu fala pelos cotovelos. Então, falei nada. Olha mas só, assim, pode falar, Michele. Eu ia falar, mas você me deu uma ideia maravilhosa aqui, porque esse ano até eu comecei a implantar na escola a questão desses jogos lógicos de tabuleiro de crescente complexidade. E como o Pong Hawk, o Madelinete, o Chinchima. Aí, como a gente tem um projeto dentro da Secretaria de Esportes, que é um Vida Melhor, a hora que você falou, eu falei assim, gente, vou implantar esse projeto, né, de jogos lógicos que vão subindo as complexidades no projeto da Vida Melhor. Acho que vai ser assim, super legal de estar trabalhando com a terceira idade. Já vou pegar o que você falou e vou... Pode, faça isso que você vai ver. Isso acontecia muito nos espaços públicos de Barcelona e nas ludotecas, né, que tinham lá, e nos espaços das praças. Então, a questão do pertencimento, né? Para gerar pertencimento no cidadão onde você mora, na cidade onde você mora, então eu faço parte disso, pertenço a essa cidade, a gente tem que gerar possibilidades, tá? E principalmente o interessante é você fazer um trabalho de escuta da comunidade, escuta das crianças, escuta dos adolescentes, escuta dos adultos e da terceira idade, que esses projetos serão interessantes. E muitos desses projetos de brinquedos
como brinquedos como esse de madeira, brinquedo já industrializado que é de madeira, que pode ser confeccionado. Esses jogos são jogos de baixo custo. Sim. Então tem um monte de coisas de baixo custo que poderia... Eu vou te mostrar, se você quiser, eu te mando como é que a Prefeitura de Barcelona trabalhou no design de jogos. Tipo assim, é um trevo, é um pórtico que ele trava, o jogo vem nele, aí o pórtico ele baixa uma mesa, baixa outra mesa, faz um trevo de 3. E em cada mesa, que tem umas perninhas que tem a estabilidade no solo, e tem os jogos, e tem uma figura de um triângulo, e tem as orientações e a história do jogo, e as pessoas jogam livremente. Todo mundo que passa na rua joga. E a maioria são jogos, são macrojogos, peças que têm durabilidade, são peças grandes, porque como é para brincar na rua, em espaço público, e tem que ser surrado, utilizado, então tem que ser um material, tipo madeira, que tenha durabilidade, peças... Era incrível os macrojogos, e era espalhado nas praças. Aí, obviamente, tinha monitoria, tinha uma equipe qualificada para mediar processo, era muito... Isso acontecia normalmente todo final de semana, e a comemoração da chamada Semana dos Jogos, né? E acontecia uma vez por ano, e todo sábado e domingo tinha esse evento em várias cidades da Espanha. Era bem legal. É super legal. E eu vou ter o comparativo, né? Das crianças na escola jogando com a terceira idade jogando. Vai ser legal. Maravilha. Então é isso. O Rogério pode fazer aí indo para os nossos encaminhamentos, fechamento, para eu fazer aqui os agradecimentos. Sim, né, eu agradeço a professora Adriana, muito obrigado pela participação. A professora Adriana aí, parceira de estudo, nós, né, pesquisamos o jogo de xadrez em específico na pesquisa, mas nós defendemos todos esses jogos que o senhor falou, desde os jogos de tabuleiro até os jogos de mesa e tudo mais, qualquer tipo de jogo, nós defendemos o direito do sujeito jogar e brincar, né? Agradeço também a professora Michela, que aí, né, mais de 16 anos que eu conheço a professora Michela, vamos parar nos 16, né, Michela? Então, o pessoal vai falar assim, já há muito tempo, agradeço mesmo de coração. Um abraço para todo mundo aí de Passos aí, minha mãe mora aí, né, cidade muito boa, e o pessoal é apaixonado, né, em jogo, né, aí jogo para tudo quanto é lado, seja os rachas que a gente fala no futebol, handball, quanto também o xadrez, né, eu não sei como tá aí, mas eu lembro que tinha as pessoas no salão de cabeleireiro jogando xadrez, jogando dama, jogando vários jogos, as crianças batendo figurinha. Quando eu tive, né, o privilégio de ser diretor da Jalile, ao redor da escola, eles estavam lá, as alunas lá de 14, 15 anos pulando elástico, pulando corda. Então, aí muita gente fala, os adolescentes não brincam, mas brincam sim, brincam e jogam. Então, isso era muito evidente ali, né, nesse período que eu fui diretor lá. E agradeço ao professor Marcos, né, o parceiro aí da CBXE, da CBEM, parceiraço aí do xadrez do esporte da mente, e também o professor Marcos Teodorico, que chegou aí, que é outro parceiro meu. Aqui eu tô entre amigos, né, então agradecer ao professor Marcos mesmo pela explanação final aí, né, o professor Marcos, ele entra em estado lúdico quando ele vai falar de jogo, então ele fica arrebatado, né? E aí ele começa a falar e mostrar os jogos, e eu acho fascinante, né, eu acho que nós temos que fazer aquilo que nos move, a paixão nos move. Então, todos aqui são apaixonados, desde por organizar, trabalhar os projetos, o professor Marcos apaixonado pelos seus jogos, pelo seu brincar móvel, pelo célula, pela pesquisa com jogo, os jogos autóctones, né? Eu não sei se eu pronunciei corretamente, professor Marcos. Autóctones, os jogos ancestrais. Para facilitar a nossa língua do Trava-Língua, fala jogos ancestrais. Jogos ancestrais. Minha língua toda enrolada. Para a gente não correr o risco de errar. Errei aqui. A professora Michela, que é uma defensora aí da educação física na educação infantil, tem trabalhado, acho que desde que eu a conheço, a educação infantil, né, professora Michela, Fundamental 1 aí, defende os jogos, o direito da criança a brincar, e a professora Adriana, que trabalha com a inclusão aí na escola, os jogos, o xadrez. Então, agradeço de coração. Se vocês quiserem fazer aí um agradecimento aí, para fechar, fiquem à vontade, viu? Bom, eu só queria realmente dizer que foi uma honra participar com vocês, né, fazer parte desse grupo que
para mim, assim, né, referência dentro da área também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo sempre que precisar e eu estou à disposição. Em nome da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar do CEBEM, agradecer aí ao professor Marcos pela oportunidade, pela universidade da gente poder participar, dar um pouco mais de visibilidade aí para as nossas entidades, né? Professor Marcos, esse ano o professor não escapa, obrigatória a sua presença no Congresso. Enfim, agradecer a professora Adriana, o Rogério, o espaço, e a gente tem que se controlar muito em virtude do tempo que a gente tem de falar aí. Então a gente acaba falando muito mais do xadrez, né? Apesar do xadrez ser o nosso carro-chefe, mas a gente desenvolve as atividades com todos os esportes da mente mesmo. E às vezes a gente não se policia, a gente tenta falar mais enxuto, né? Então a gente acaba se perdendo um pouco, né? Mas eu acho que é importante o conhecimento. Na cidade de São Paulo, a Secretaria de Educação, onde a gente tem atuado em parceria com eles, trabalha com 4 esportes da mente, hoje, no fundamental. É o xadrez, que representa a colonização europeia no município de São Paulo, o Go, que representa a colonização asiática no município, a Mancala, representando a colonização africana, e o jogo da onça, representando a cultura indígena e a colonização indígena do município. Professor, temos 400 mil crianças aprendendo esses 4 esportes da mente há 20 anos. Temos 6 mil professores trabalhando com os esportes da mente somente no município de São Paulo. Mas é uma coisa que ninguém sabe, não é difundida, como o professor falou. Então, eu acho que esse trabalho com esportes da mente aí, ele já vem de um tempo para cá sendo difundido, né? E a questão do online, que eu acho que a gente tem que se estruturar melhor e difundir melhor essas ideias aí. Então, agradecer a todos aí. E contamos com o professor Marcos aí, tem todo o espaço disponível para poder apresentar todo o trabalho que é desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará e com jogos no nosso evento. Maravilha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Adriana? Agradecer a oportunidade de participar de um momento de uma discussão tão rica, né? E principalmente, assim, no fechamento de uma experiência que já vem sendo bem sucedida desde o início da semana. Eu assisti algumas, fiquei apaixonada ontem pela mesa falando sobre a terceira idade, e hoje também aqui, cada fala me ensinou bastante e me deu algumas ideias para nosso ateliê dia 29. E agradecer ao professor Rogério por ter me convidado para participar desse evento, ao professor Marcos, né, pela credibilidade, ao professor Marcos Teodorico, professor Marcos Vinícius, Michela, foi um prazer conhecê-la também, e agradecer também ao pessoal aí do chat, né, que estão aí participando, colocando comentários, agradecer a todos pela participação. Maravilha, maravilha. Então, agora vamos caminhar para o nosso encerramento. Eu queria muito agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. Muito obrigado ao professor Rogério Grilo pela excelente moderação e esse diálogo fantástico com essas 3 pessoas singulares, maravilhosas, profundas, pessoas apaixonadas por aquilo que faz, com relação ao trabalho que desenvolve sobre esporte da mente no território nacional brasileiro e com todas essas interfaces, né, com relação a outras culturas, né, outros parceiros que vão sendo criados ao longo do tempo. Então, muito obrigado a Adriana pela participação, pelo belíssimo trabalho que ela desenvolve com o seu grupo de estudo, com suas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e a gente está aí já compartilhando algumas experiências bem legais, tanto na publicação de estudos, como também de encontros científicos. Então, isso está cada vez mais ficando consolidado, e com certeza é muito bom fazer parte, estar perto dessas pessoas nesse sentido. A Michela, que é a primeira vez que eu estou aqui com ela, participando e em contato, mas estou à inteira disposição, porque eu trabalho muito com políticas públicas, eu estou muito envolvido em projetos do governo, tanto federal, municipal, estadual. Eu me envolvo muito aqui em projetos da prefeitura, em eventos de mega
de pequeno, médio e grande porte. Então, é a história da minha vida, eu gosto de fazer isso, eu estudo sobre isso. Então, assim, eu estou em inteira disposição, quando fala de política pública, de estratégia, e como a profissional de educação física, a minha formação básica, né? Então, a gente leva isso para dentro da formação dos nossos alunos, dentro da Universidade Federal do Ceará, lá no Instituto de Educação Física e Esporte. Até porque tudo que nós temos dentro da universidade já é uma política pública de entretenimento e lazer, e dentro da área de cultura lúdica, né, garantindo o direito de brincar, eventos dessa natureza, são 10 anos de história, 10 décadas de evento, que a gente já contabiliza aí só neste evento, aí a participação de umas 70 mil pessoas sendo atendidas de forma presencial, porque a gente começou a fazer o trabalho virtual em 2020, né, Rogério? Então, 2020, a gente, por que não continuar de forma remota, apesar que nós estamos passando por esse período pandêmico, né? Então, fazer um play lockdown, né? Então, um lockdown play. Então, assim, a gente trabalhar nessa perspectiva, e foi maravilhoso. Eu tenho plena certeza, né, Marcos Lobo, que no próximo ano estaremos todos protegidos, vacinados, e que, com certeza, esse momento que nós estamos vivendo hoje será um momento intenso de proximidade, com certeza será aqui no Ceará, então a gente vai trazer esse evento. Aqui o que não faltam são parceiros e espaços para a gente acomodar eventos dessa natureza. Nós temos aqui pessoas maravilhosas que nos acolhem, colegas de outras universidades, a própria Universidade Federal do Ceará, que é uma universidade incrível e que, quando se trata de questões em torno da infância, sobre a questão do direito de brincar, tá? Quando falo sobre a questão de cultura lúdica, jogo, nós temos projetos altamente consolidados dentro das ações não só extensionistas, na pesquisa e no ensino. Então, assim, é muito legal, assim, a gente vê o resultado de um trabalho, né? De um trabalho que vem sendo feito ao longo de muitos anos. São 20 anos de trabalho e a gente já tem muita coisa feita aqui e desenvolvida. Além de um monte de trabalho produzido, né, dentro da academia, né? A gente aí ainda tem muita coisa a fazer, muita coisa a ser desenvolvida. Nós temos aí um evento em setembro já, nós já temos um evento na área de acessibilidade. O Nelson está aí, o Nelson já vai ficando aí ligado, porque vamos trabalhar um projeto que é Brincar para Incluir, que é um evento que a gente faz, uma semana de evento, que vai ser em setembro, em comemoração à Semana da Questão da Deficiência. Então, a gente vai estar discutindo essa questão, com a questão do jogo, do brinquedo, da brincadeira, jogos inclusivos, certo? Então, a Adriana já fique preparada aí, essa possibilidade de participação. E nós temos, em novembro, o nosso Nexus Games, né? Nós temos em novembro o nosso segundo Nexus Games, que é a parceria com o Instituto Nexus, que a gente vai realizar. E tem outros eventos, que é o 5º encontro, tá, de Board Games da UFC, que é um evento gigante, que aborda tudo de jogo de tabuleiro, board game e jogos híbridos. É um evento que a gente faz dentro dos encontros universitários, que a gente aqui, às vezes, passa 6, 10 mil pessoas nesse evento para jogar com a gente, tanto jogos analógicos como jogos digitais. Então, a gente aqui tem para tudo, jogos híbridos, digitais, analógicos, a gente não se fecha para nada. Então, o importante é viver a experiência do lúdico de forma tranquila, de forma responsável e altamente qualificada, né? Então, isso é a função, o papel da Universidade Federal Brasileira, né, Marcos Lobo, né, Rogério? Nós estamos aqui para isso. As universidades públicas estaduais e federais do nosso país, usando o jogo como ciência, o brinquedo como ciência, o brincar como ciência, porque brincar é ciência. Então, a gente tem que valorizar isso no território nacional brasileiro. Então, fico muito feliz em tê-los aqui. A Universidade Federal agradece a presença de cada um de vocês. Esse momento ficará gravado, armazenado no nosso HD, certo? Posso ter certeza que vai estar guardado e que muitas pessoas poderão ver em um outro momento esse bate-papo, essa conversa sobre esporte da mente e as suas implicações dentro do âmbito não só pedagógico, não só educativo, mas no âmbito econômico, social, inclusivo, porque o esporte da mente, ele consegue entrar nessas áreas de conhecimento de forma muito tranquila e, com certeza, vai ajudar muita gente, e principalmente um país já em desenvolvimento, que é o Brasil. Com certeza, esportes dessa natureza são importantes e impactantes na formação de qualquer pessoa e de qualquer cidadão.
certo? Então, muito obrigado mesmo, Rogério, muito obrigado, tá, Michela, pelo carinho, Adriana, Marcos Lobo, e com certeza, em breve, todos nós estaremos juntos. Então, desejo a todos muita ludicidade, muita brincadeira, muitos jogos. Foi uma semana mágica, uma semana inimaginável, com tanta partilha legal, tanta aprendizagem, tanto conhecimento, todo esse conteúdo produzido vai estar lá no canal YouTube do programa Célula, como o professor Rogério já colocou, no nosso canal do Instagram, no site conceitual do Célula, né, o www.célula.ufc.br. Então, eu só quero agradecer a todos os ouvintes, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo e que tente saber um pouco mais sobre esses trabalhos desses profissionais que aí estão conosco. São profissionais brilhantes, mentes privilegiadas, trabalhos renomados, trabalhos consolidados no território nacional brasileiro, que vale a pena conhecer cada um deles e saber o que eles fazem. Então, muito obrigado, Rogério, Marcos Lobos, Adriana, muita paz, muita saúde, beijão para todos, muito obrigado, coração grande, obrigado. Tchau para vocês, beijo em todos. Muita ludicidade, feliz Dia Internacional do Brincar. Tudo de bom. Agora...